Olá, famílias, amigos, amigas, irmãos, irmãs. Vejam, faço questão de fazer essa postagem porque ontem ainda comentei algumas questões relativas a futebol e é uma postagem esportiva de cunho futebolístico. Mas é uma postagem no sentido de confirmar algumas teses que a gente tem. Vejam como no futebol existe muita hipocrisia, muita falta de ética. A mídia, em geral, raras são as exceções, já é uma mídia hipócrita, alienada, omissa. A mídia esportiva é a mesma coisa. Eles querem o quê? Audiência, patrocinadores, dinheiro em caixa. Então, nessa questão agora, ontem nós tivemos uma rodada futebolística. Obviamente que o Racing, por exemplo, contra o Corinthians, na Argentina, jogou com o regulamento debaixo do braço. Né? Obviamente que eles estão jogando em casa, com a torcida deles, né? A arbitragem deixou o jogo correr frouxo, né? E o pau comeu. E é assim contra os argentinos, sempre foi. Né? Brasil e Argentina, o pau come. Não tem essa. Né? Qualquer clube brasileiro contra clubes argentinos, o pau come. Né? Questão de estar mal intencionado ou não, difícil, porque o juiz ele não teve um erro grave, um erro crasso. Ele praticou vários erros. Ele errou, inclusive, a favor do Corinthians. Mas o detalhe é que ele errou muito, mas muito mais a favor do time adversário. Como, por exemplo, o Corinthians perdeu uma classificação de Libertadores aqui no Pacaembu para o River Plate. Todo mundo viu, inclusive a torcida que torce para outros clubes, né, que de repente torce contra o Corinthians. Mas claramente, ninguém é hipócrita, todo mundo viu aquele árbitro paraguaio, a tendência, o objetivo deles era desclassificar o Corinthians, devido ao fato que ocorreu naquele jogo que houve a morte do torcedor. Então a tendência era desclassificar o Corinthians de qualquer forma, botar o Corinthians para fora, e não tinha uma outra forma, a única forma era a arbitragem. E naquele dia, o juiz fez de tudo e botou o Corinthians para fora. Agora vejam, o Corinthians perdeu, foi no futebol. Foi no futebol. Perdeu aqui em São Paulo, quando empatou 1-1 com o Racing aqui. Perdeu aqui. Porque se o Corinthians faz o resultado aqui, olha lá foi 0-0, jogo ruim. Ruim, feio demais da conta, feio. Eu não sei o que aconteceu com o futebol do Corinthians. O Fábio Carille não tem culpa, porque a filosofia continua a mesma, o padrão continua o mesmo. Agora, o que está acontecendo com os jogadores? Então vejo que às vezes se crucifica o técnico, né? Então, na minha opinião, como torcedor corintiano, o técnico Fábio Carille tem que continuar firme e forte para o ano que vem ele saber quem é quem, com quem ele pode contar, com quem ele não pode contar. Né? Ora as bolas, Rodriguinho foi convocado para a seleção brasileira, graças ao Corinthians, né? Começou a jogar uma bolinha melhor e tal. Você entra para ajudar o Corinthians, né? E faz uma baboseira daquela. Você quer o quê, filho? Tem que ser expulso mesmo. Não tem essa. Eu, como corintiano, achei justíssimo. Né? Mas os caras bateram, mas não importa, você está jogando no estádio adversário. A pressão é grande, na Argentina ainda. Os caras vão catimbar. Aquele Lisandro lá jogou no Brasil quanto tempo? Conhece o Corinthians, conhece o Brasil. Jogou no Internacional. Acha que ele não conversou com os caras? Então entrou na pilha, perderam a classificação aqui em São Paulo, ao empatar 1-1, e jogar uma bolinha assim, ó. Primeiro tempo ainda foi mais ou menos. Jogar uma bolinha assim,
né? E depois não aguentar a pressão, entrar na pilha, né? E entregar o ouro lá na Argentina. Agora, fazendo um paralelo rápido aqui, até por isso que eu quis fazer essa postagem, né? Essa semana, não estou querendo justificar nada. Eu até fiz a postagem e disse, olha, ele pode estar certo como pode estar errado. Nós não podemos crucificar ninguém. Né? Depois ele veio, logo em seguida da minha postagem, ele veio e deu uma entrevista lá na Argentina dizendo, olha, depois eu vi que a bola bateu e tal, não sei o que, papapá, papapá. Bom, mas eu não tive a intenção. Que ele não teve a intenção, eu também acredito, né? Mas a bola bateu aqui no antebraço, bateu, acabou. E erros acontecem, é como eu disse, atire a primeira pedra quem nunca errou. A arbitragem erra toda hora. Ontem a favor do Flamengo, toda hora. Seja no Brasil ou fora do Brasil. A arbitragem e erros, existem erros que são detalhes. Agora, a maioria dos erros são crassos, erros primários, porque não são profissionais. Eles não são preparados somente para arbitrar. Eles têm outras funções fora do futebol. E no futebol não pode, é muito dinheiro em jogo, é muito interesse, é competição, é uma série de coisas. Mas, ontem, por exemplo, o que o Santos tinha que fazer na Vila Belmiro? O que o Racing fez com o Corinthians. Olha só. O que o Racing fez com o Corinthians. Só que você vê as entrevistas do Fábio Carille orientou o time certinho. Ó, vamos jogar assim, tomar cuidado para não tomar o gol. Tomou o gol, já era. Então vamos jogar assim e tal, mas vamos jogar para fazer o gol. Só que o Corinthians não jogou para fazer o gol, só jogou para se defender. Agora, o Leverkusen orientou o Santos. Olha, nós temos um resultado a nosso favor. O 0-0 nos classifica. Então, vamos marcar, vamos jogar, vamos atrair os caras. Ele botou 3 atacantes e vamos jogar no contra-ataque. Se nós fizermos um gol, já era para eles. Eles vão ter que vir para cima, abrir mais espaço e nós vamos arrebentar. O que os jogadores do Santos fizeram? Tudo errado. Entraram na pilha dos equatorianos. A mesma coisa. Mas só que o Santos jogando dentro de casa. São situações parecidas, campos adversos, mas que o Racing jogou com o regulamento debaixo do braço, pressionando o Corinthians em todos os sentidos. Não deu moleza. E os caras entraram na pilha. Os equatorianos vieram para Santos, o Santos tinha que jogar com o regulamento debaixo do braço, fazer a mesma coisa que o Racing, pressionar os caras na Vila Belmiro, que aquilo é um caldeirão, e deixar os caras entrar na pilha. Conclusão, o Santos entrou na pilha. Agora, futebol é prazer, futebol é uma competição, futebol é um esporte, futebol é um divertimento, né? Existem coisas no futebol que acontecem, mas é momentâneo, é aquela hora ali, não justifica. Por exemplo, eu me lembro do Neto cuspindo na cara do Zé Aparecido. O Zé Aparecido era mal intencionado? Era. Eu sei que era. Sabe por que eu sei que era? Eu tinha um capitão, eu não vou falar o nome dele. Eu nem quero falar o nome dele. Ele era árbitro, ele apitava primeira e segunda divisão do Campeonato Paulista. Um dia ele falou para nós em sala de aula, num curso. Ele falou, ó, ele foi apitar Corinthians e Palmeiras. Ele sempre palmeirense doente. Palmeirense doente. Os São Carlenses sabem de quem eu tô falando. São Carlenses, região, Brotas. Ele falou, no jogo Corinthians e Palmeiras, na dúvida, Palmeiras. Ele, não sou eu que estou falando. Ele falou na época. Corinthians e Palmeiras, na dúvida, Palmeiras. Que nem o Roberto de Godoy em 94.
né? O Edmundo faltou quebrar a perna do Paulo Sérgio, nem amarelo, nem olhou, nem olhou. Então, são situações que eu sei que em determinados momentos, ora favorece um clube, ora prejudica um clube, ora favorece o Corinthians, ora prejudica o Corinthians, ora favorece o Palmeiras, ora prejudica o Palmeiras. E São Paulo e Santos, tudo a mesma coisa. Agora, o Neto cuspiu, depois teve que pedir desculpa, foi constrangedor e humilhante pro cara. Porque publicamente é um negócio que não se aceita. Você dar uma cusparada na cara de uma pessoa, seja lá em qualquer circunstância. Não se faz isso. Isso não se faz. Agora, vamos fazer que nem foi feito com o Jô essa semana, com o menino do Santos, que é um menino, saiu da base, é um menino, precisa ser orientado, como Neymar. Neymar ainda é um cracaço de bola, só que ainda tá deslizando, ainda tá cometendo erros, e erros crassos, que ele, como profissional de futebol, e ganhando o que ganha, no clube que tá, não poderia cometer. Tem que ter uma assessoria, tem que ter gente para conversar com ele. Não pode. Profissional. Então o menino não pode ser crucificado. Vai pedir desculpa, pode ter certeza. Olha, desculpa, foi num momento difícil. Tem que ser punido? Tem que ser punido. Seja em qualquer clube, jogador de qualquer clube. Edmundo foi punido, teve jogador do Corinthians, o Neto na época, teve outros que foram punidos, do São Paulo, do Santos. E agora esse menino, ele tem que ser punido exemplarmente e orientado. Olha, você não pode cuspir na cara do adversário. Ali, apesar de ser adversário, é um homem, é um cidadão. Ah, mas é equatoriano, não interessa de onde que ele é. É um homem, é um cidadão, um ser humano. É um pai de família. Já imaginou o filho assistindo o jogo e ver o pai recebendo uma cusparada no rosto? Agora, vírgula, como diz a Valone, não vamos crucificar o menino, né? Ele tem que reconhecer que errou, reconhecer o erro e não cometer mais o erro. Ah, mas de novo? Ah, mas de novo? Aí vai na muleira dele. Agora, cometeu erro, ó, não pode. Vai devagar. Você é um excelente jogador, um menino promissor, tem tudo para se dar bem na vida. Geralmente esses meninos vêm da camada mais humilde. Então, tem que ter uma assessoria, tem que ter alguém para orientar. Levir Coupe fez tudo certinho. Ele mesmo na entrevista ele fala. Eu expliquei pro meu time, treinei meu time, que nós tínhamos que jogar com o regulamento debaixo do braço. Então já entramos em campo classificado. O Racing também entrou em campo classificado. Né? O Racing jogou com o regulamento debaixo do braço, com pressão e pra cima. E o Santos não. O Santos entrou na pilha dos equatorianos. E aí acaba sendo desclassificado dentro de casa perante sua torcida. Aí a torcida quer quebrar tudo, quer arrebentar tudo, o que é errado também. Por isso que eu digo, gente, tem muita hipocrisia. Eu tô vendo os programas esportivos da agora de manhã, e aí eu vejo uns absurdos, muita coisa séria, muita coisa honesta, muita coisa, muita opinião concreta, realmente com conteúdo, que agrega. Mas também, na grande maioria, muita bobagem. Muita bobagem, gente. Bobagem que não acaba mais. Sabe? Os caras começam a fazer um fuzuê para criar um clima pro jogo de domingo. Sabe? Não é por aí. O grande lance é o seguinte, vai ter o jogo e que vença o melhor.
que vença o melhor. Entendeu? É assim que funciona. Na honestidade, acabou. Outros assuntos, à parte, fora de campo, extra futebol, é bobagem. É criar conflito, é criar clima ruim, é criar... E aqui no Brasil nós sabemos, a maioria da população não tem um preparo psicológico para assimilar determinadas situações. Vejam lá, ó, contra os equatorianos, né? O Santos perde a classificação, a torcida quer arrebentar tudo. Não tem cabimento. Então, seja a torcida do Santos, seja a torcida do Palmeiras, seja a torcida... Quando eu vejo torcedores do Corinthians brigando, em confusão, quebrando as coisas, me dá uma tristeza tão grande, porque eu gosto tanto de futebol, gente. Adoro futebol. Mas essas coisas eu odeio. Seja lá de qual clube for, de qual torcida for. Eu odeio. Aquilo me deixa uma tristeza muito grande, porque é o hobby. Meu hobby é futebol. É o meu hobby, cara. Gosto de acompanhar futebol, futebol, futebol. Eu curto muito futebol. Futebol, filmes. E a minha família, né, e tal. Eu curto muito. Os amigos e tal, eu gosto. Mas futebol na área esportiva é futebol. Então eu não gosto de ver esses conflitos de torcedores, sabe? Então, é muito triste. Eu tenho até um irmão meu que ele é fanático, São Paulino fanático, São Paulino fanático. E teve umas épocas que ele andou entrando na pilha, porque saía da cidade em ônibus, e eu via que às vezes tinha confusão, tal, os caras eram meio assim, meio assado. E eu comecei a cobrar, falava, pô, vamos parar com isso aí, cara. Vamos parar com isso aí. Né? Você não vê seu irmão torce, brinca, e não tem nada de confusão, discussão, não tem nada disso. O que é. Agora, para encerrar essa postagem, Fábio Carilli, ainda bem que você renovou com o Corinthians, que você vai ficar no Corinthians, eu achei ótimo, fiquei muito feliz. A partir do ano que vem você vai poder montar um time mais ou menos com a sua cara, né? Mas precisamos descobrir o que está acontecendo com esse time, cara. Né? Precisamos descobrir. Certo? Que nem o Fagner. Fagner, você sabe quem administra a arbitragem sul-americana hoje? É um brasileiro, filho. É um brasileiro. Né? Quando você joga suspeição, joga na dúvida a arbitragem sul-americana, você está dizendo que esse brasileiro está mal intencionado ou está direcionando as coisas. É um brasileiro. Tá? Só para você saber, viu, Fagner? E Rodriguinho, pelo amor de Deus, né? Precisava ajudar o time, né? Então é assim, cara. Quando merece elogio, vamos elogiar. Vamos ficar contentes, vamos bater palma. Eu sempre digo, né? O Corinthians quando perde, jogando bem, eu não fico triste não. Fico triste não. Porque futebol é assim. Às vezes nem sempre o melhor vence. Já vi muito isso. Muito. Agora, quando perde, jogando mal, ó bolinha, ó. Olha. Você passar 90 minutos, chutar uma bola em gol, é muito pouco. Para quem ganha 100 pau, 150, 200 pau, é muito pouco, cara. Por mais que o adversário seja bom, é muito pouco. Um abraço, gente. Paz no futebol. Paz no futebol. Harmonia no futebol. Futebol tem que se ater à rivalidade futebolística. As brincadeiras. Só. Mais nada. Tá? E punição, né? Punição. Tanto para jogador, como para arbitragem, como para torcedor. Punição exemplar. Exemplar.
seja qual torcida for, punição exemplar. Pisou na bola, punição. Código Penal, não deixar esses caras invadir as torcidas organizadas para transformar as torcidas organizadas em facções criminosas, né? Seja no Corinthians, no Palmeiras, no Santos, no São Paulo, aonde for, no Flamengo, Vasco, aonde for. Certo? E como no Brasil, em todas essas situações que o Brasil está vivendo, é o povo brasileiro que tem que tomar atitude, né? Ter gestos que realmente corroboram para que a moralidade, para que consigamos resgatar a moralidade, a ética, o caráter, né? No Brasil, no futebol é a mesma coisa. A mesma coisa. Porque o problema do Brasil acaba contaminando o Brasil inteiro. E os mais diversos segmentos. Seja futebol, seja polícia, seja na área de educação, na área de saúde, seja prefeitura, seja governo de estado. Tudo, contamina tudo. Então tem que ser, o Brasil tem que ser passado a limpo imediatamente, né? Outra coisa, hein? Vou aproveitar essa postagem para dizer o seguinte: povo brasileiro, famílias brasileiras, não acreditem em pesquisas. Essas pesquisas furadas aí. Vocês se esqueceram? Por favor, não se esqueçam. A memória tem que reativar. No final do ano passado, nas apurações aí dos crimes que foram cometidos, nós vimos que as pesquisas são manipuladas. Pagas, manipuladas. Ah, o cara lá é líder. É tudo manipulação. O cara ganha eleição, depois ele vai pagar uma fortuna para quem induziu o povo a votar errado. Então, não escolham candidatos por pesquisas. Caiam fora de pesquisa. Eu vou falar mais sobre isso posteriormente. Caiam fora de pesquisa. Pesquisa é paga, é manipulada. Foi mostrado inclusive no YouTube, busca lá, manipulação de eleição. O cara mostrou um sistema simples, que manipula a eleição. Você vai lá, vota num cara, vai aparecer seu voto pro outro. Presta atenção, gente. Hoje a tecnologia é avançada. Então, caiam fora desse negócio de pesquisa. É tudo barco furado, né? Daqui uns dias, sabe quem vai ser o primeiro na pesquisa? O NEM, que está preso lá. O Rodrigo 157. Daqui uns dias ele vai ser o líder na pesquisa. É só girar dinheiro. Girou grana, velho. Ele vai ser o líder na pesquisa. Não vai me assustar se Eduardo Cunha aparecer como líder nas pesquisas para presidente no Brasil. É de bufunfa. Parece a grana, pagou, levou. Gente, beijo nos corações de vocês. Que Deus abençoe a cada um dos senhores e senhoras e seus familiares. Um abraço, obrigado.